Bom dia, tudo bem? Vamos fazer uma prece? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós colocamos em tuas mãos este dia, que os espíritos superiores possam nos intuir, trazendo o equilíbrio, trazendo a paz, trazendo a serenidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje domingo, a nossa casa espírita tem, no final da tarde, às 6 horas, o culto do Evangelho no Lar, transmitido para o Facebook de nossa casa espírita. Então, você está convidado a participar conosco deste momento agradável, de deixar o Evangelho do Cristo entrar em nossas casas. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referentes à carta de Tito. Então vamos para a terceira mensagem de Emmanuel sobre este assunto. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cego, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 16.
Meus amigos, como diz o Emmanuel, tu, porém. Então, nós que temos um pouquinho do conhecimento do Evangelho de Jesus, porque todos nós somos ainda aprendizes do Cristo. Nós não somos ainda doutores do Cristo. Muitos podem até serem doutores teóricos, né? Mas nós todos estamos em processo de aprendizado do Evangelho. Então, que no nosso falar, nós devemos pensar a fala. É isso que o Emmanuel nos chama a atenção. Ser educados, porque nós temos o conhecimento de Jesus, ainda bem que pouco, mas nós temos ainda o conhecimento de Jesus. E aí nós temos que pensar as palavras, falar com educação, com tolerância, entendendo o processo em que a pessoa que está a nos ouvir ainda não tem todo o conhecimento que nós temos, porque nós não temos tudo, né? Nós temos um pouquinho do conhecimento do Evangelho de Jesus. E às vezes tem pessoas que ainda não têm o mínimo do conhecimento do Cristo. Então, a essas pessoas nós também devemos ser educados, assim como entre nós, nas conversas. Às vezes a gente pensa e fala às vezes numa maneira rústica, que magoa, que machuca as pessoas. E nós não somos cristãos para causar mágoa nas pessoas, causar ressentimento. Ah, é problema da pessoa se ela ficou magoada. Não. Quem causou a mágoa na pessoa fomos nós. Ela se magoou porque ela ainda não tem o conhecimento que a gente tem. Mas mesmo assim, nós que temos um pouquinho do conhecimento do Cristo, nós nos magoamos, nos chateamos. E a gente acha que é só a gente que pode se chatear, o outro não. O outro também se chateia. E às vezes nós somos desprezíveis na condução da nossa palavra. Nós humilhamos as pessoas. Nós ficamos arrogantes na maneira de falar. E quantas vezes o nosso sucesso, vamos colocar desta maneira, e acontece por causa daquela pessoa, porque foi ela que deu a base para que a gente tivesse o sucesso. E aí nós somos ingratos, nós somos arrogantes. E veja que nós temos um pouquinho do conhecimento do Evangelho de Jesus. E aí nós temos que trabalhar isso no nosso coração, para que a gente não seja um afasta pessoas de nossa casa espírita, da nossa igreja, de onde nós estivermos. Porque a gente se torna uma pessoa, às vezes, arrogante, sem perceber, que às vezes a gente quer só mandar as pessoas fazerem, e cobramos, e as pessoas acham, que assim, eu não vou ficar indo lá, aquela pessoa é chata, né? Ela fica fazendo, ela acha que é dona, né? E a gente, ou dono, né? Então a gente acaba criando essas situações de maneira muito dolorida. E aí depois as pessoas se afastam da gente, a gente fica querendo saber quem que é culpado, né? E às vezes somos nós mesmos, pela maneira equivocada, inadequada que a gente tem do conhecimento do Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, vamos neste domingo, neste último domingo do ano, agradecer a Jesus por todas as maravilhas que Jesus tem nos concedido. E amanhã, meus amigos, a Casa Espírita vai estar funcionando normalmente. Se você deseja fazer o tratamento espiritual, está em tempo. Então, vem amanhã, às 8 horas da noite. Nós estaremos lá na Avenida Brasil, no fim da avenida, no bairro do Jardim Primavera, de portas abertas para te receber. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pelas essas mensagens maravilhosas que o Emmanuel tem nos trazido, que vem causando no nosso íntimo modificações profundas. Que nós consigamos, Senhor, trabalhar no nosso íntimo com empenho, com afinco, para que possamos ser pessoas melhores. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.